A grande maioria dos brasileiros, a gente foi criado dentro da favela, que a gente, né, dos fatos que eu falei para você, que eu era pequeno, a mãe trabalhava o dia todo, você trabalhava o dia todo mundo trabalhava, e eu ainda era criança, e eu passava o dia inteiro na rua, e a nossa rua era perigosa, né? Então, se eu falei, ó, eu vi 2 assassinatos, uma tentativa de assassinato, eu vi o cara atirando. Não é que alguém me contou, eu estava lá e, sei lá, aconteceu a 10 metros de mim, né? Essa daí. Só que se você, a gente, se aquela pessoa que atirou, que fez aquela maldade ali, ela não conseguia ver que ela tinha um outro caminho. Porque para nós, apesar da dificuldade que a gente tinha, a gente sempre teve um espelho de alguém. A gente tinha um tio que estava bem, a gente tinha um avô que estava bem, a gente sempre teve alguém que a gente falava, puxa, se ele conseguiu, a gente consegue também. E mesmo a gente não tendo toda a estrutura do mundo, a gente tinha alguma estrutura, né? Já a gente não sabe se do outro lado, porque eu sei que a porcentagem é baixa, né? Porém, do outro lado, às vezes, tem uma pessoa que não enxerga que tem um outro caminho, porque ela foi criada naquele meio ali, suponhamos, tem 10 irmãos. Aí, desses 10 irmãos, 5 são ladrões. Certo? 4 não entraram nessa vida e tem um mais novo ali. Só que o mais novo, ele foi vendo os irmãos mais velhos naquela vida. E na cabeça dele, como ele foi criança, aquela ideia foi sendo implantada nele, que esse ladrão é bom. Né? Porque ele pegou 4 irmãos que trabalham no CLT, né? Que na labuta ali, acordando 4 horas da manhã, pegando um ônibus, passam 10 horas no trabalho, mais 2 horas para voltar para casa. Então você pega, que é a vida do brasileiro. 2 horas para chegar no trabalho, 10 horas trabalhando, mais 2 horas para voltar. Então 14 horas do dia, né? Aí se você vai fazer qualquer outra coisa, você não consegue dormir, né? Só que aí essa criança aqui que viu os 4 irmãos, viu também os 5, que acordava meio-dia. Acordava meio-dia não, porque eles têm que acordar cedo, porque o trabalhador sai cedo, né, Paulo? Aí precisa roubar. Mas 7 horas, 8, 9 horas da manhã estava em casa, né? Então, mas para esse menino aqui, talvez ele não conseguiu ver outro caminho. Ele só conseguia ver o caminho dos irmãos. Não. Você entende o que eu tô falando? Não, eu entendo, tá? Só que vamos lá. Quantas pessoas da nossa convivência, vamos pegar as crianças, os nossos amigos da rua, eles tinham bons exemplos. Você segue o mau exemplo se você quiser. É porque ele via muita facilidade. E outra, quando você não vê a punição, quando sabe que você não vai ser punido, você vai continuar fazendo o que é errado. Se o meu filho me responde, não me obedece e tá tudo bem, eu passo a mão no rostinho dele, vai estar tudo certo, tudo ok para ele. Então, todo mundo vê as consequências do que faz. Eu vou te dar um exemplo bíblico. O ladrão na cruz. Aquele ladrão, que tinham 2. Jesus estava no centro, você tinha um à direita e um à esquerda. Certo. No momento da crucificação, eles começaram a debochar, e o outro virou e falou: nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele sabe, todo ladrão sabe, que o que ele faz, ele merece, ele vai e uma hora a casa vai cair. Ele sabe a consequência. E ele falava: este homem é inocente. Ele não fez nada. E ele pede para ser salvo e ele é salvo. Sim. Quando você dá uma punição, quando a pessoa vê... Quando eu fui assaltado, uma vez, o bandido chegou para mim e falou: fica quieto, passa o celular, porque eu sei qual é o meu final. O seu, da sua família, é que você volte para casa. Então, quieto, me passa o celular, me passa a carteira. Ou seja, ele sabe qual que é a punição dele, ele sabe o que ele vai ter.
Para essa criança que está aqui, e detalhe, bandido, viciado, não quer que o parente ou que o irmão entre na mesma vida deles. Eles não querem. Sim. Tá? Eu te falo isso porque eu tive um primo que eu vi ele usando droga. E eu só cheguei perto. Ele olhou para mim e falou: sai daqui porque isso aqui não é para você. Isso aqui não é vida para você. E ele sabia que se eu entrasse eu não saía. Como ele não conseguiu sair. Então, todo mundo tem uma visão, por mais que os irmãos de outro, geralmente que é bandido, não demonstra para a família que ele faz escondido. Sim, mas o que eu estou te falando... O pequeno... Que essas exceções que eu estou te falando aqui, existe. Sim. Existe a exceção que eu estou te falando aqui. Que isso é uma coisa que é implantado na criança. Mas por quê? O grande vai chegar pro pequeno, quando ele quer envolver o pequeno em algo errado, Exatamente. Ele vai olhar e vai falar, vai, por quê? Ele sabe que o pequeno não é punido. Exatamente. É onde está o erro do sistema. É inocentar todos. É querer tratar como coitados. Eu concordo que o nosso regime de prisão, infelizmente, ele não corrige.